E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João. E o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Condado Maldito, volume 3, publicação da editora Darkside, que enviou esse exemplar aqui pro canal. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio pra galera aí da Darkside. E o Condado Maldito tem roteiro do Cullen Bunn e arte do Tyler Crook. Também participam na arte e colorização dessa edição Carla Speed McNeil, Jen Manley e Hannah Christensen. E a edição conta com 4 histórias e no final tem uma série de extras que vão trabalhar aí desde conceitos de personagens, como também algumas artes que foram dispostas aí pelo Tyler Crook, e muita coisa comentada também a respeito disso aí. A gente tem um bom número de páginas, inclusive, com essas artes em preto e branco, ou ainda na formação, aplicação de cores e elementos assim que são aqui são apresentados nesses extras. E essas 4 histórias que nós temos 2 one-shots e uma historinha em 2 partes. É importante que você tenha lido sim os volumes anteriores para entender bem quem é quem e o que está rolando. Mas se você não leu, não será de todo prejuízo para entender as histórias específicas aqui dessa edição, mas pode ser um problema para entender o todo da trama, beleza? Então fica aí mais ou menos essas questões que são importantes aí para a gente poder ler e entender Condado Maldito. Abre a edição uma história que cerca o Garoto Sem Pele. O Garoto Sem Pele está bem aqui na capa, nessa capa bem chamativa, bem forte, né, bem expressiva, uma capa bem bonita, diga-se de passagem, e o Garoto Sem Pele quer saber suas origens, quer saber de onde ele veio. E diante dessa questão, ele vai se deparar com um sujeito que é tipo um andarilho, um vagabundo, sabe? Enfim, um cara que está zanzando por aí e que tem assim um apetite muito grande, e aquilo que ele come nem sempre é muito bacana. Mas a grande questão é que esse cara instiga em muito a curiosidade do Garoto Sem Pele. Haja vista que esse garoto, né, ele surgiu lá no volume 1, e está do lado da Amy, que é a protagonista da história, e ele carrega, né, a pele com ele para lá e para cá, e dessa forma ele não sabe de fato de onde ele veio, quem ele realmente é e essa coisa toda, e esse sujeito vai encaminhá-lo, vai apontar para ele um caminho específico para ele poder descobrir quem ele é. E ele de fato acaba descobrindo quem ele é. É uma história que envolve algumas questões acerca de pesadelos e da estruturação ou da forma com que esses pesadelos nos afetam e ganham de fato forma em nossa vida. E com isso é uma história que vai trazer consigo a sua pitada de terror, sim, e também aquelas questões de inquietação que muitas vezes marcam a vida humana, ou seja, de onde eu vim, para onde que eu vou e o que vai ser da minha vida e essas coisas desse tipo. Depois nós teremos uma história em 2 partes que envolve aí serpentes, e essas 2 histórias são protagonizadas pela Berenice, que é uma amiga da Amy. E diante disso, a Berenice vai precisar se aliar a uma senhora dentro dessa história que vive reclusa dentro da floresta e que é tida como uma bruxa, uma pessoa muito perigosa, uma pessoa que ninguém deve chegar perto, isso e aquilo, e a gente vai descobrir dentro da história quem realmente é essa mulher e por que ela vive reclusa dentro dessa floresta, e como a Berenice precisa se aproximar dela justamente por conta de algo que acontece com uma pessoa, um ente querido da Berenice. Então ela vai precisar tomar algumas atitudes que são importantes, inclusive aprisionar essas cobras que não são cobras comuns, e aí essas cobras trazem grande prejuízo a quem elas acabam tendo contato, e diante disso elas precisam ser todas aprisionadas e mantê-las isoladas num determinado lugar. E a Berenice então vai entender o seu papel dentro dessa jornada e de como essa senhora pode lhe ser importante na vida, não apenas para ajudar esse ente querido, mas talvez acaba se tornando para ela uma espécie de mentora. É uma história também bem desenvolvida pelo Cullen Bunn, uma história bem instigante e que traz ali uma pitada de drama junto com suspense que ficou
bem interessante. E fecha a edição, aí sim, uma história onde a Amy é a protagonista e ela vai para uma determinada casa e nessa casa ela vai descobrir que aquela casa é mal assombrada e que ela precisa ajudar essa família que ali está, que está passando por essa circunstância ali de terror e tudo mais, o medo que está cercando essa família e como ela pode de repente resolver essa situação. E mediante essas questões, de repente nem tudo é realmente o que se parece e como que a Amy tem um papel importante na solução dessa situação para que essa família realmente encontre sossego e paz e possa viver de fato numa boa. Mas há de fato algo muito maior em torno dessas questões todas. Enfim, é uma edição que vai apresentar, como eu disse, esses 2 one-shots, mais uma história curtinha e que nenhuma das histórias é ruim, mas também nenhuma das histórias é aquela coisa que você vai dizer assim, nossa, que história impressionante. Não, são boas histórias, é uma leitura agradável, é uma leitura que flui tranquilo e que também tem uma arte bacana. Obviamente, a arte vai dar uma variada a partir dos gostos, haja vista que nós temos 3 desenhistas para essa edição. E sempre vai chamar muito mais a atenção a arte do Tyler Crook, que desenha muito e que aplica muito bem as cores, né, com aquarela e tudo mais na edição, deixando tudo muito bacana. E como eu disse, tem essa questão dos extras, que também dá pra gente aí algumas informações bacanas sobre aquilo que já tem sido foi até o momento, né, produzido em Condado Maldito. Somando tudo, dentro do tratamento gráfico também dado pela Darkside, que normalmente é muito bom, e aqui continua sendo muito bom, eu dou uma nota 8,5 para essa edição, e acho que Condado Maldito tem sido uma obra bacana de se acompanhar, publicado pela Darkside. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você já leu o Condado Maldito, não leu, tá lendo, não tá lendo, enfim, conta aí para mim se tá gostando ou não tá gostando. E vamos conversar um pouquinho sobre essa edição e, quem sabe, sobre Condado Maldito como um todo. Por quê? Porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.